Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge aqui na área da BG2, trazendo para vocês mais um overview aqui para o nosso canal. E hoje eu vou fazer o overview do jogo Bruxelas 1893, do designer Etienne Spreemann, um jogo de 2 a 5 jogadores, média aí de partida vai de 90 a 120 minutos. Esse é um jogo aqui que tem muitas mecânicas interligadas, bem bacanudo. Antes de eu mostrar para vocês aí um overview das regras, queria passar para vocês aqui a nossa parceira Bravo Jogos, que é um site maravilhoso em que você pode comprar o seu próximo jogo e ainda pode ajudar o canal. Olha só que bacana! Como você me pergunta? Eu te respondo. Basta clicar no link que está aqui, que vai levar vocês lá para o site da Bravo Jogos, e comprando o seu jogo por esse link, você vai ajudar aí o canal e a gente vai poder cada vez mais melhorar aqui para vocês o nosso conteúdo. E vocês bem sabem que aqui é um canal de board game para board game, a gente só passa para vocês aquilo que nós utilizamos, que nós gostamos e temos confiança. E a Bravo Jogos é uma dessas lojas. Hoje talvez a melhor loja que tem aí no Brasil, porque entrega muito rápido, eles são hiper honestos e ainda tem umas promoções, ó, supimpa. Então, não perca essa chance, vai lá. E agora, vamos lá para a mesa, vamos ver como o jogo funciona em Bruxelas 1893. Então, galera, vamos aqui dar um pequeno overview das regras do jogo Bruxelas 1893. Aqui eu praticamente já fiz todo o setup do jogo, em que vocês irão separar o tabuleiro de Bruxelas e as cartas por seus respectivos tipos, também os materiais que nós temos, as moedas e também aqui as obras de arte, sendo nós temos uma obra de arte preta que realmente pode ficar virada para cima e as outras coloridas que vão estar escondidas. Para montar o tabuleiro de Bruxelas, ele é um tabuleiro modular, então basta pegar as partes e aleatoriamente colocar as 5 da forma que está aqui. Existe o lado básico e o lado avançado. O lado avançado é que tem esse ícone bem aqui, tá bom? Na primeira partida, as primeiras partidas, você não joga com esse aqui, que faz com que o jogo não muda as ações em si, mas muda a configuração das ações. Então o jogo fala para colocar primeiro nesse nível básico que nós estamos colocando. Essa parte aqui desse rondel, ela é sorteada aleatoriamente. Você vai colocar no meio aqui esse minigame. Também você vai pegar os contadores de rodada e vai colocar em ordem crescente de data. Então, 1893, 94, 87, depois 95, por último 1910. Isso aqui são os nossos contadores. Vocês vão ver que atrás dele tem tokens de manequins, tá bom? Que vai servir aí para ver quem vai ser o primeiro jogador, como eu vou explicar para vocês. Cada jogador vai receber também um kitzinho com o seu tabuleiro individual. Vai receber também aqui essas tiles de construção que você vai colocar aqui no seu tabuleiro individual, tá legal? Coloquei aqui só para vocês verem como é que põe. Também você vai pegar aqui, vai receber no caso 7 trabalhadores, sendo que desses você vai pegar 2 deles e vai colocar aqui no tribunal e os outros vai ficar para você utilizar durante a partida. No decorrer do jogo você pode ter mais ou menos trabalhadores, pode ter até trabalhadores a mais aqui no tribunal. Os marcadores vamos colocar aqui no 3, o outro no 1 aqui, no 1 nessa outra trilha e o último no valor 0 dessa trilha. Agora nós vamos abrir as 5 cartas que vão ser as cartas bônus, que vão ser leiloadas no decorrer das rodadas e também os 4 personalidades. Para finalizar, o primeiro jogador vai receber 5 moedas, o segundo 6, o terceiro 7, o quarto 8 e o quinto 9 moedas. Também veja que os jogadores todos irão iniciar com uma personalidade George Bruckmann, tá bom? Que vai te dar 5 moedas se você ativá-lo. Então esse aqui é o setup do jogo Bruxelas, ele é bem simples, tá? E agora a gente pode iniciar o jogo. O Bruxelas vai ser jogado em 5 rodadas, através desses contadores aqui, e cada rodada dividida em 4 fases. A primeira fase delas é chamada de fase de troca de estoque, que é onde a gente vai definir aqui a área do tabuleiro de arte no voo que vai estar disponível para escolher as ações. A segunda fase é a fase de ações, onde os jogadores vão realizar as ações nos 2 tabuleiros. A terceira fase é a fase de resolução de turno e a quarta fase de final de turno. Como que começa a primeira fase da rodada, que é a fase aqui de escolha dessa parte do Arte Nouveau?
Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa carta de mercado, nós vamos virar. E agora nós vamos ter que ver umas informações que constam nela. Nessa carta aqui, nós vamos ter a quantidade de jogadores e nós vamos ter aqui duas informações, tá? Que é onde a gente vai montar o nosso tabuleiro de Art Nouveau. Essa área mais clara são as linhas e as áreas mais escuras são as colunas. Então, em cada rodada, nós teremos duas áreas para escolher em Art Nouveau para ser disponível. Sempre vai ser a área maior, eu já vou explicar para vocês. Uma outra informação também, essa informação de moeda aqui, que vai valer para uma ação do tabuleiro de Bruxelas, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, pegando esse exemplo aqui, vamos fazer um exemplo para 3 jogadores. Em 3 jogadores, nós temos a primeira formação da linha 3 e coluna 4. Para facilitar como a gente faz isso, pegue 2 cubos brancos e você vai pegar a linha 3 e coluna 4. E depois você vai ver a outra, que é linha 4, coluna 3. Linha 4, coluna 3. Deixa aqui, porque ele vai servir para o restante da rodada, como eu falei dessa informação aqui de moeda. Você vai pegar esse tokenzinho e agora você vai definir a área que vai valer. Sempre vamos escolher a maior área. Então, a maior área aqui pode ser essa área aqui, que vai estar valendo toda essa área, ou essa outra área aqui, que vai estar valendo tudo isso aqui. O primeiro jogador da rodada é que vai definir. Para facilitar, é só você verificar que nós estamos fazendo como se fossem 2 retas em cada um desses cubos. Então a gente está cortando esse tabuleiro aqui em várias partes. E aí a gente sempre vai ter que escolher em cada uma desses tokens aqui a maior parte. Tendo isso em mente, basta o jogador escolher se ele vai querer ativar essa área aqui ou essa outra área aqui. E aí vai depender da estratégia do primeiro jogador, porque você vai ver que no decorrer do jogo vai ter construções aqui de tiles de outros jogadores, você pode fazer com que essas construções não sejam ativadas. Então essa é a primeira fase de cada rodada. Depois que é escolhido, deixa esse token aqui para relembrar e devolva para o estoque geral os cubos brancos. Vamos deixar como exemplo aqui, para fazer essa explicação, essa área do Art Nouveau. Vamos agora para a segunda fase, que é a fase de ação. Na fase de ação, os jogadores poderão realizar as ações que constam aqui no tabuleiro de Art Nouveau e também as 4 ações que nós temos aqui no tabuleiro de Bruxelas. Vamos começar primeiro com as ações que constam aqui no tabuleiro de Art Nouveau. A primeira coisa que tem que ser colocado é que o jogador ele só pode pôr o seu trabalhador na área que está definida. Então, qualquer outro espaço que não esteja dentro, nesse exemplo, toda essa parte aqui, não está disponível para jogar nessa rodada. Então, o jogador não pode colocar aqui, apenas na área dentro. Uma outra regra para colocar no Art Nouveau é que quando o jogador ele coloca em qualquer um desses espaços, ele tem que colocar, no mínimo, uma moedinha para dar um lance na carta que está aqui, na linha correspondente a que ele colocou o seu trabalhador. Ele pode colocar mais moedas se quiser, uma vez que essas cartas bônus, como vocês vão ver, dão possibilidades e estratégias do jogador muito fortes. E lembrando também que se já tiver um outro boneco de outro adversário ou o seu mesmo naquele espaço, você não pode pôr. Você só aloca em espaços vazios. Vamos ver então agora as ações do tabuleiro de Art Nouveau. A primeira ação que nós temos é a ação rosa, que é a ação de workshop, onde o jogador vai construir obras de arte no seu estúdio. Quando o jogador ele aloca um dos seus trabalhadores ali, ele vai poder pegar das pilhas que tem as artes coloridas, uma delas e colocar à sua frente virado para cima. Essa informação sempre está disponível para todos os jogadores. Aqui um detalhe é que dependendo da quantidade de tokens que o jogador tenha de contagem de rodadas, ele vai pegar uma quantidade maior de tokens ali para escolher quando fizer essa ação. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 tokens aqui. Eu passei primeiramente na rodada e já tenho 2 tokens desse aqui. Quando eu fizer essa ação, ao invés de pegar 1, eu vou pegar 3. 1 pela ação e mais 1 por cada desse. Então eu pego 3 desse aqui, eu escolho para mim, sem virar para ninguém, qual que eu quero. Depois eu pego isso aqui, coloco à minha frente e esse aqui vai voltar novamente para a pilha. A segunda ação que nós temos é a ação de venda, que é a ação amarela. Quando o jogador faz aqui, o jogador vai poder vender uma de suas obras de arte. E para isso vai participar de um minigame. O minigame é nessa parte aqui
que o jogador vai realizar. A primeira coisa é que você só pode vender uma obra de arte que já não esteja em exposição nesses dois espaços. Nas duas primeiras rodadas, nós temos dois espaços disponíveis, que não tem nenhuma obra de arte. Então, obrigatoriamente, o jogador, ao vender, vai ter que colocar nesses espaços vazios. Mas vamos supor aqui que nós estamos fazendo esse exemplo. Nós temos já uma obra de arte rosa e uma amarela. Isso significa que os jogadores não podem vender nenhuma dessas. Então, eu não posso vender se eu tivesse apenas essa obra de arte, mas vamos supor que eu quero vender, na verdade, uma obra de arte verde. E eu posso vender essa obra de arte verde. Como é que funciona? Nós vamos fazer um movimento aqui desse token pela quantidade de obras de artes que nós temos no momento, antes de vender. Então, se eu tenho apenas essa obra de arte verde aqui, eu vou movimentar uma vez. Mas vamos supor que, na verdade, eu tenho 3 obras de arte, mas eu quero vender a verde. Eu observo, então, que o que vai me dar aqui a pontuação é a cor verde e eu tenho 3 movimentos. Aqui é o valor das moedas que eu vou ganhar quando eu vender e os pontos de vitória também. Para cada uma das obras eu tenho um movimento, então poderia focar aqui em ganhar mais moedas. Eu poderia fazer, então, 1, 2, e com o terceiro movimento, vim para cá e eu faço 3. Assim eu ganho 6 moedas e 4 pontos de vitória. Esse token vai continuar aqui, ele não é resetado. As próximas vendas, os jogadores terão que partir daqui. Depois que vender, o jogador vai pegar então sua obra de arte e vai escolher qualquer um dos espaços. Importante aqui salientar que quando o jogador ele colocar uma obra de arte em cima, significa que a obra de arte aqui agora vai estar disponível para venda. No caso de quando você fizer uma ação que você precise pegar obras de arte, seja a obra de arte preta ou a colorida, no caso da ação de workshop, e não tiver mais, você vai pegar todos os tokens que nós temos aqui em cima, deixando os 2 primeiros da pilha aqui embaixo. O restante vai embaralhar e formar uma nova pilha de compras. Vamos para a terceira ação, que é a ação de teatro real, que é a ação azul, essa aqui. Quando o jogador ele aloca aqui, ele vai poder escolher uma das figuras públicas que se encontra no teatro real. No teatro real, nós vamos ter sempre 4 personalidades disponíveis com valores diferentes para pegar, que vai do 0 ao 3, dependendo do local que ele se encontra. O jogador, quando ele faz essa ação e escolhe um dos personagens, ele pode fazer uma de 2 ações possíveis. A primeira é pegar o personagem, quando ele pega, ele já realiza essa bonificação, sempre. E aí ele vai poder fazer uma escolha. Ficar com ele, para ficar durante todo o jogo, podendo ativá-lo novamente, só que no final do jogo ele vai ter que pagar o custo que aqui se encontra, nesse caso 3 moedas, senão ele perde 5 pontos de vitória, ou descartar essa carta. Ou seja, ele faz o bônus, não quer ficar com esse personagem e descarta. O jogador ele precisa definir isso quando ele compra. Se ele vai ficar já com a carta, vai ganhar o bônus de qualquer forma, ou se ele vai descartar e também vai ganhar o bônus. Quando um personagem ele é comprado, você imediatamente repõe, deslizando todas as cartas para a esquerda e abrindo uma nova carta. As cartas personagens são interessantes porque elas podem ser ativadas quando você realiza uma ação no tabuleiro de Bruxelas. Mas um detalhe, que quando você compra esse personagem na rodada e fica com essa carta, você tem que colocá-lo 90 graus à sua frente, porque ele já foi ativado. Isso significa que ele vai ser ativado novamente na próxima rodada. Uma carta de personagem nunca é ativada 2 vezes na mesma rodada, e o jogador também só pode ter uma carta do mesmo tipo. A penúltima ação que nós temos no tabuleiro de arte Nouveau é a ação de material, que é a ação marrom. O jogador alocou aqui e ele vai poder pegar 2 materiais nobres, que são os materiais na cor preta, marrom e azul. O jogador ele pode escolher a forma que quiser, ele pode pegar 2 azuis, um preto e um marrom, 2 pretos, fica a escolha do jogador. E a última ação que nós temos é a ação de construção, que é a ação verde. Quando o jogador ele realiza essa ação, ele vai poder construir uma de suas partes da sua grande obra arquitetônica e colocar no espaço disponível do tabuleiro de Art Nouveau. Nesses tiles aqui, nós temos todo o caminho que nós temos que fazer para realizar a construção.
O primeiro é verificar o custo que nós temos que fazer para construir. O custo ele é dado nessas linhas aqui, onde nós temos na primeira linha 2 materiais, na segunda 3 e na terceira 4 materiais. Nós temos que tirar nessa ordem aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é ver quanto que a gente tem que pagar. Nesse caso, para construir a primeira vez, 2 recursos. Os recursos que são pagos vai depender do local em que esse rondel está indicando. Nós temos que pagar um recurso de cada uma das setas em que ele está indicando. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que pagar um cubo preto. E esse espaço branco aqui significa que eu tenho que pagar novamente aquele cubo preto. Então, quando tiver essa seta apontada para o branquinho, você tem que pagar apenas daquela outra seta. Isso aqui não é um desconto, na verdade. Significa que nesse exemplo aqui eu vou pagar 2 pretos. Mas vamos dar no outro exemplo. Vamos supor que no meu setup ficou desse jeito. Significa que eu tenho que pagar um preto e um marrom. Se eu fosse pegar já da segunda linha, que são 3 recursos, eu tenho que pagar um preto, um marrom e o terceiro recurso é a minha escolha. A mesma coisa vai acontecer com 4 recursos. Eu tenho que pagar um preto, um marrom e os outros 2 recursos a minha escolha. Depois que eu fizer isso, que eu paguei, eu verifico se eu utilizei cubos brancos ou não. O que são os cubos brancos? Os cubos brancos, eles são coringas e substituem qualquer um dos recursos que aqui se encontram, inclusive o dinheiro. Entretanto, quando eu utilizo os cubos brancos, eu não recebo a bonificação de 5 pontos de vitória. Isso mesmo. Quando eu construo sem utilizar os cubos brancos, eu vou ganhar 5 pontos de vitória por construção. O terceiro passo é você mover as ampulhetas. E aqui tem uma regra. As ampulhetas nunca podem se encontrar. Então, obrigatoriamente, se tiver que um próximo movimento em que as ampulhetas se movam, eu preciso mover a outra ampulheta. Nesse caso, vim para cá. Em um outro momento, agora sim eu posso escolher movimentar essa ampulheta ou essa ampulheta. E por fim, eu vou pegar e vou colocar esse tile em um dos espaços do tabuleiro de arte no voo. Agora, para escolher, eu não fico limitado apenas ao espaço que está disponível. Posso colocar em qualquer espaço, inclusive aqueles que não estão disponíveis nessa rodada. Uma regra é que eu não posso colocar aonde tenha algum meeple. Então, se já tiver um meeple aqui, eu não posso colocar, seja meu de outro jogador, ou que já tem um tile de outro jogador, ou o meu mesmo. É sempre um espaço vazio. Quando eu colocar esse espaço aqui, ele vai fazer com que, quando um outro jogador, que não seja eu, vier fazer essa ação aqui, eu vou ter uma ação secundária a realizar após o jogador. Quais são essas ações secundárias? Na ação de workshop, o jogador detentor do tile de construção vai ganhar um tile preto à sua escolha. Na ação de venda, o jogador vai ganhar um ponto de vitória por obra de arte que ele tenha, inclusive as pretas. Então, se eu tiver 4 obras de arte, eu vou ganhar 4 pontos de vitória. Na ação de teatro real, o jogador detentor desse tile aqui, ele vai poder ativar um de seus personagens que ainda não foi ativado. Lembrando que depois de ativar no personagem, é necessário rotacionar 90 graus para lembrar que ele já foi ativado naquela rodada. Na ação de material, o jogador vai ganhar um material nobre à sua escolha. E na ação de construção, o jogador ganha um ponto de vitória por tile de construção que ele tenha no tabuleiro de arte no voo, ou seja, por tile que ele já tenha construído. Importante frisar que o jogador só ganha essa ação secundária quando não for ele próprio que vai lá. Se ele for, ele não ganha ação secundária, mas qualquer outro jogador, ele vai ganhar essa ação secundária. Explicadas as ações do tabuleiro de arte no voo, vamos para as ações aqui do tabuleiro de Bruxelas. No tabuleiro de Bruxelas, nós temos essa primeira ação aqui, que é a ação de mercado, em que o jogador vai ganhar 3 cubos brancos. Essa segunda ação é a ação de estoque, que o jogador vai ganhar a quantidade de moedas que se encontra na carta aqui definida. Nesse exemplo, 5 moedas. Essa é a ação do 50º aniversário do parque, em que o jogador vai poder fazer qualquer uma das ações do tabuleiro de arte no voo, mas sem precisar colocar a sua moeda ou um trabalhador lá. Então você faz uma ação lá, como se tivesse ido, mas propriamente você não foi, e você não participa do leilão das ações bônus, mas vai poder fazer a ação conforme se tivesse ido. E por fim, nós temos a última ação aqui, que é a ação
do Grand Plaza, em que o jogador vai ativar uma quantidade de personagens conforme a trilha que ele tem aqui, podendo ser de 1 até 7 personagens. Então, se o jogador tiver aqui nessa trilha 2, ele vai poder ativar 2 de seus personagens que ainda não foram ativados. Explicadas as ações do tabuleiro de Bruxelas, agora eu vou explicar as regras para realizar essa ação. Assim como o tabuleiro de Arte Nouveau tem uma regra específica de realizar um bind, né, um lance colocando dinheiro, aqui nós temos algumas coisinhas. O primeiro ponto, nós não vamos colocar nenhum tipo de moeda. Nós vamos poder vir aqui e colocar o trabalhador. Fez isso aqui, você realiza a ação. Contudo, o próximo jogador que queira fazer essa ação, ele precisa colocar um meeple a mais daquela que foi posto. Então, se eu coloquei um aqui, eu vou precisar por 2, mesmo que seja o próprio jogador. Então aqui, para eu fazer essa ação, posso fazê-la novamente, mas agora tenho que colocar 2 meeples. Se eu quiser fazer uma terceira vez, eu posso, mas eu tenho que colocar 3 meeples. Um detalhe interessante é que para um jogo de 4 ou 5 jogadores, as 2 primeiras vezes que um jogador vai lá, ele vai colocar um trabalhador. A partir da terceira vez que ele vai aumentar um meeple. Então vamos dar um exemplo aqui para um jogo de 4 ou 5, em que eu quero realizar essa ação novamente. Eu não preciso já colocar 2 meeples, eu preciso colocar apenas um meeple. Agora, se eu quiser fazer novamente essa ação, aí sim eu preciso colocar 2 meeples. Se eu quiser novamente fazer essa ação, eu não preciso pôr 3 meeples, eu preciso colocar ainda 2 meeples. Só agora é que eu vou precisar colocar 3 meeples. Aqui no tabuleiro de Bruxelas tem uma pegadinha. Na fase de resolução, nós vamos verificar qual ou quais jogadores têm mais meeples aqui nessas ações, somando tudo. Aquele jogador que tiver mais meeples vai pegar um de seus meeples e vai colocar aqui no tribunal, fazendo que ele perca esse trabalhador para a próxima rodada. Se tiver empate, ambos os jogadores vão perder um de seus meeples. Então, quanto mais você colocar meeples aqui, maior o risco de perder um, para que ele vá aqui no tribunal explicar as suas ações na cidade de Bruxelas. E a última ação que o jogador pode fazer é passar. Quando ele não tem mais trabalhadores, ou ele mesmo quer passar, ele realiza, ele fala que vai passar, e aí vai acontecer o seguinte: se ele for o primeiro jogador a passar, ele vai ganhar esse token. Lembrando que esse token aqui, ele dá uma bonificação na hora que você vai realizar a ação de workshop, que você vai poder pegar mais de um tile para fazer a sua escolha, e também ele vai contabilizar com 2 Mannequin Pieces que tem aqui, para ver se vai ser o primeiro jogador. Também vai ganhar uma moeda por ser o primeiro a passar, e depois vai ganhar uma moeda por cada cor de obra de arte que ele tenha. Então vamos supor que ele tem aqui, quando passa, uma preta, uma verde, uma rosa e outra verde. Ele vai ganhar 1, 2, 3 moedas. Essa aqui ele não ganha porque ele já foi contabilizado. Os demais jogadores que passam na rodada vão ganhar apenas as moedas referentes às cores das suas obras de arte. Depois que todos os jogadores passaram, nós vamos então para a terceira fase, que é a fase de resolução do turno. E aqui nós vamos seguir um caminho pré-determinado pelo jogo. A primeira coisa que nós vamos fazer é ver os binds que foram realizados, os lances aqui, para as cartas bônus. Então, somando todo o dinheiro dos meeples que cada jogador foi colocado, quem tiver a maior quantidade vai pegar essa carta para ele. Se tiver um empate, ambos os jogadores vão ganhar o bônus da carta, mas ele não vai ficar com a carta. Vocês vão entender que essas cartas bônus, além de poder dar, no caso, o bônus, elas também podem ser utilizadas para maximizar a pontuação de final de jogo. Além disso, essas cartas também têm ícones de Mannequin Piece para somar e ver quem vai ser o primeiro jogador da próxima rodada. Depois que é feito toda essa parte das cartas, nós vamos verificar quem vai ser o primeiro jogador da próxima rodada. E para isso nós vamos somar os ícones de Mannequin Piece das cartas bônus e também desse token aqui que o jogador pegou naquela rodada. Quem tiver a maior quantidade é o primeiro jogador. Em caso de empate, o token de primeiro jogador vai ser passado para o jogador à direita do primeiro jogador da rodada anterior. Finalizado, vamos para o terceiro passo, que aí sim é você escolher o que você vai fazer com a carta. As cartas bônus, elas têm duas funções: dar um bônus para o jogador, que é o que está aqui,
ou ela pode ser utilizada para maximizar os pontos de vitória quando você coloca no seu tabuleiro individual. O jogador agora ele deve definir o que ele vai fazer, se ele vai ganhar o bônus ou se ele vai maximizar os pontos de vitória no final do jogo. Existem 4 pontuações no final do jogo que são vistas aqui na lateral do tabuleiro do jogador. Nós ganhamos 1 ponto de vitória por 4 moedas, ganhamos 1 ponto de vitória por obra de arte que tenhamos, 1 ponto de vitória por carta de personalidade que tenhamos também e 1 ponto de vitória a partir do 4º meeple que nós tenhamos disponíveis pra gente. Essa carta bônus funciona com a maximização. Como? Quando eu pego essa carta, em vez de usar o bônus, eu posso colocar aqui e a partir desse momento, somente para mim, eu vou ganhar 2 pontos de vitória com 4 dinheiros. Ou eu poderia fazer assim, ganhar 2 pontos de vitória por cada obra de arte que eu tenha. Eu posso colocar quantas cartas bônus eu quiser em um determinado tipo de pontuação final, mas eu só posso colocar uma carta por rodada. Então vamos supor que eu tenha 2 cartas bônus que eu ganhei e eu quero usar ambas para fazer essa pontuação final. Se eu já coloquei essa carta aqui, eu não posso colocar essa outra. Eu preciso colocar em um outro espaço para fazer essa pontuação. Numa próxima rodada, aí sim, se eu ganhar uma carta bônus, eu posso aumentar colocando aqui e agora eu ganho 3 pontos de vitória por obra que eu tenha. Escolhendo então a utilização das cartas bônus, nós vamos para a outra fase, que é você verificar a maioria de meeples que nós temos aqui para realizar essa pontuação através dos escudos. Como funciona essa pontuação? Nós vamos verificar quem tem a maioria em cada quadrado desse escudo aqui que foi fechado. A pontuação que cada jogador vai ganhar vai depender do valor da trilha que ele se encontra aqui. Então, se um jogador já está aqui nessa trilha, ele vai ganhar 3 pontos de vitória quando ele ganhar uma determinada área. Os outros jogadores vão ganhar conforme as suas trilhas. Então, vamos ver como funciona nesse exemplo aqui. Nós temos esse quadrado, esse outro quadrado, esse e esse, sempre na área disponível daquela rodada. Essa área aqui não vai ser pontuada porque nós não temos essa área aqui com algum meeple de um jogador. Mas essa outra área aqui vai ser pontuada porque tem meeple de todos os jogadores. Quem tem a maioria nesse exemplo aqui é o amarelo, que vai ganhar pontuação igual à sua trilha de pontos de vitória aqui. Depois nós vamos para cá, novamente não foi fechado. Aqui nós temos novamente fechado e temos um empate entre o verde e o amarelo, então ambos vão ganhar esses pontos de vitória. Vimos para aqui, novamente não foi fechado, então não é pontuado. E o último aqui, que tem novamente um empate entre vermelho e verde, e ambos vão ganhar os seus pontos de vitória. O último passo que nós fazemos dessa terceira fase de resolução de turno é ver quem tem a maioria de meeples aqui no tabuleiro de Bruxelas. Nesse exemplo, é o verde que tem 3, enquanto o amarelo tem 2 e o vermelho 2. Então ele vai pegar um dos seus trabalhadores e vai colocar aqui no tribunal. Depois que é realizado esse último passo, nós vamos para a última fase da rodada, que é a fase de final de turno, onde nós vamos limpar todo o tabuleiro. Os seus jogadores vão pegar os seus meeples restantes. Todos os meeples daqui do Art Nouveau também vai ser colocado. Todas as cartas aqui de bônus que sobraram serão descartadas. Novas cartas serão colocadas. Essa última carta é descartada das personalidades e uma nova é aberta. Essa carta aqui vai para o final e é aberta uma nova carta. E começamos uma nova rodada a partir do primeiro jogador, onde vai escolher, dependendo aqui, qual a área de Art Nouveau que vai funcionar para essa rodada. Após a quinta rodada, os jogadores vão fazer a sua pontuação final. A primeira coisa que tem que ser feito é pagar as figuras públicas que o jogador tenha. Você vai pagar a quantidade de moedas que se encontra aqui. Se o jogador não conseguir pagar, ele perde menos 5 pontos de vitória por cada carta que ele não pagou. Depois disso, os jogadores vão fazer a pontuação final. Começando aqui pelo seu tabuleiro, cada jogador vai pontuar, conforme as cartas bônus que aqui se encontram, as 4 pontuações finais. Além disso, os jogadores também vão realizar a pontuação
de arquitetura. Como que funciona isso? Essa é uma outra trilha, como vocês podem ver, é um ícone que você encontra nas cartas bônus e também nas cartas de personalidade que você vai subindo. E no final do jogo você vai multiplicar a quantidade de tiles que você construiu pelo nível que você se encontra na trilha. Então vamos supor que eu cheguei no nível 5 e construí 4 tiles. Eu vou ganhar 20 pontos de vitória. E cada componente nobre que sobrou no seu estoque pessoal vale 1 ponto de vitória. O jogador que terminar com o token de primeiro jogador também vai ganhar 5 pontos de vitória. O jogador que tiver mais pontos de vitória após a soma de todos esses pontos será o vencedor. Se houver empate entre os jogadores, ambos vão compartilhar a vitória. Isso aí, galera. Esse aí foi o Bruxeles 1893. Vocês podem ver, sim, tem bastante regras e a princípio parece que você pode ficar perdido. Mas calma, o jogo não é assim. Por mais que pareça, devido até à explicação, você achar, caramba, eu não vou conseguir entender o jogo, joga a primeira rodada, a partir da segunda você já entendeu completamente como o jogo se desenvolve. Porque ele é muito fluido, as regras em si estão muito bem conectadas. E aí você consegue entender o que cada um faz, inclusive os minigames que nós temos, com relação à venda das obras de arte, bem como o controle, influência diária e o leilão que nós temos ali no tabuleiro de Art Nouveau. Cara, eu acho muito legal a forma que esse designer conseguiu trabalhar com esse tanto de mecânica que nós temos. Nós temos influência diária, ou controle diário, se vocês quiserem colocar aí também. Eu coloco mais como uma influência diária, porque mais de uma pessoa ali pode acabar ganhando os pontos. Então, quando é controle diário, geralmente um só controla. Então, eu coloco que seria influência diária ali. Temos também aí o leilão e a alocação de trabalhador. Além, é claro, do gerenciamento de recursos. E como ele conseguiu fazer com que o leilão funcione com qualquer tipo de jogadores. Sim, ele funciona com 2, com 3, com 4, com 5, independentemente. Porque ele fez o leilão simplesmente fazendo com que a alocação que o jogador faz, o seu trabalhador, no tabuleiro de Art Nouveau, você também já está participando do leilão. Sensacional, de uma simplicidade tremenda, mas que traz uma tensão e um nível de escolha estratégica ao jogador muito grande, porque não basta apenas você pegar o seu trabalhador e vou fazer aquela ação que eu quero. Não, nós temos outros 2 pontos ali que o jogador precisa prestar atenção. O primeiro é o próprio leilão. Será que eu quero aquela carta que está ali naquela fileira que eu vou fazer aquela ação? Será que ela vai me ajudar? Não tem uma outra carta que é melhor para que eu tente ganhar? Sem contar também o fato do controle e influência diária que nós temos, que pontua muito se você subir naquela trilha. Se ali você consegue ganhar 3, 4 pontos por cada influência que você está ali ganhando, você consegue pontuar 12, 16 pontos a cada rodada. E é muito ponto. Então você já começa a ver que o Bruxeles tem várias alternativas que você pode correr ali para pontuar. Seja pontuando muito bem, realizando as construções, você vai ter que precisar de muitos recursos sem usar nenhum tipo de material branco, que seriam os cubos brancos, para pontuar sempre 5 pontos, ou vendendo as obras de arte, que também você consegue fazer um controle ali, sempre ganhar 6 pontos de vitória com 6 de dinheiro, e aí você consegue também bombar o seu leilão e inclusive também trabalhar com a influência. Então elas trabalham muito, muito bem no sono. Eu, quando eu joguei o Bruxeles, e depois que acabou a partida, eu senti como essas mecânicas trabalhavam tão bem, que ele me lembrou um outro jogo que faz essa mistureba de mecânicas e funciona de uma forma maravilhosa, que é o Keyflower. Calma, o Keyflower não tem nada a ver com o Bruxeles. O que eu estou colocando aqui é apenas que, assim como o Bruxeles, o Keyflower também trabalha com muitas mecânicas e trabalha muito bem. E o Bruxeles faz isso. E ele não deixa também de lado a questão das cartas, porque nós temos pessoas públicas ali que têm poderes hiperpoderosos, bem como as cartas de bônus que você consegue no leilão, que já traz uma decisão que o jogador tem que tomar quando ele ganha aquela carta. Eu vou utilizar o bônus que ela me dá, que geralmente são excelentes, ou eu vou usar para aumentar a minha pontuação final. Isso é muito, muito bacana. E essa questão de você conseguir moldar como você vai pontuar no final do jogo
Cara, que maravilhoso! Porque deixa o leilão muito disputado. Você vai ver como, dependendo ali da carta que está sendo leiloada, ou até mesmo para travar um determinado jogador, os jogadores não vão deixar barato um determinado tipo de carta. E ali é o momento também de você parar e pensar, bom, eu vou esperar até o último momento para que eu possa ser o último a colocar no meu trabalhador ali e aí conseguir ganhar aquela carta. E quando eu tenho aquela carta, eu vou olhar e falar, tá, eu vou querer ganhar a bonificação ou eu vou colocar aqui para bombar um determinado tipo de pontuação. E quando você bomba a pontuação final, meio que você já começa a ter uma estratégia a seguir. Eu vou bombar ali as minhas obras de arte, então preciso ganhar obras de arte. Se para cada obra de arte eu ganho 4 pontos, se eu tiver no final 6, meu amigo, são 24 pontos no final do jogo. E Bruxelas traz muito disso, uma pontuação muito grande no final do jogo. Mas aqui que tem um detalhe que eu não vi em muitos jogos que eu joguei. Porque tem muitos jogos que, dependendo do que você faz, com Set Collection ou algum outro tipo de determinado ação, você vai ganhar muitos pontos de vitória. O Bruxelas tem isso também. Só que a questão aqui é que o jogador, durante a partida, é que escolhe o que ele vai pontuar. Isso não tem um jogo, pelo menos que eu, Paladino Monge, joguei. Se eu quero focar em obra de arte, eu foco. Se eu quero focar em pessoas públicas para pontuar por cada carta, eu posso. Se eu quero focar em ganhar mais um pontinho ali com os meus trabalhadores, também. Com dinheiro, também. Se eu quero também ali focar em ganhar até 60 pontos nas minhas construções, que é muito ponto, eu posso. Mas o que o jogador, e o que eu estou passando para vocês aqui, tem que perceber é que você não consegue fazer tudo isso em Bruxelas. Você não tem trabalhador, as ações são esparcas, as ações são poucas, vai ter os jogadores travando você para você não deixar fazer tudo, então você precisa equilibrar aonde você vai pontuar. Se quiser fazer tudo, você não vai conseguir fazer nada. E também, se você não tentar pontuar forte em pelo menos 2 pontos que você tem como pontuar no final do jogo, muito dificilmente você vai ganhar. E tudo isso faz com que o Bruxelas traga um peso estratégico muito forte. Ele não é um jogo pesado, mas ele também não é leve. Eu coloco que o Bruxelas ali seria um jogo médio. Médio talvez ali para pesado para algumas pessoas, mas eu colocaria como médio. Isso muito pelo designer, porque apesar de ser muitas regras, o jogo, por ter um dinamismo e uma fluidez tão grande, que você vai jogando e não sente o peso que o jogo te dá nessas decisões que o jogador tem que tomar a cada rodada. Seja colocando os seus trabalhadores lá no tabuleiro de Art Nouveau, ou mesmo no tabuleiro de Bruxelas, que tem ações muito boas para fazer que você perca trabalhadores e tenha menos ações para fazer nas outras rodadas. Bruxelas é um jogo muito bacana, que trabalha muito bem várias mecânicas, que eu diria no mesmo nível talvez de um Keyflower. O público-alvo do Bruxelas são para jogadores que gostam desse tipo de jogo, ou seja, com muitas decisões a se tomar, que você precisa pensar e se planejar bem e também saber o momento certo de realizar as suas ações. Não é para pessoas que estão começando no hobby, porque provavelmente vão ficar perdidas, mas até para aquelas pessoas que gostam de uma interação mais forte, o Bruxelas traz isso, porque você consegue sim travar o outro jogador, principalmente na questão do leilão e da influência diária. Apesar de no tabuleiro de Bruxelas você conseguir fazer as ações que tem no Art Nouveau, você faz a ação, beleza, mas você não consegue participar do leilão efetivamente. Claro que com isso, você tem algumas ações que você nunca vai conseguir travar. Mas mesmo nesse ponto, o designer conseguiu dar aquela jogadinha bem marota. Porque você, beleza, pode ir lá, mas quem colocar mais vai perder o trabalhador. Além de que, dependendo da quantidade de pessoas que vão no mesmo local, a ação vai ficando mais cara. No começo ali é um trabalhador, depois já tem que colocar 2. Então não é fácil ir também no tabuleiro de Bruxelas. E por causa disso tudo, ele é um jogo que consegue ser bastante travado para aquelas pessoas que gostam dessa questão de travar o amiguinho, de bloquear, mas sem ter essa trava na sensação que você está jogando, porque você consegue ter outros pontos ali para fazer. Então você tem que sempre se moldar, um plano A, um plano B, e sempre tentando
pontuar. Fator sorte no jogo aí, ele é praticamente zero, porque não tem nenhum tipo de fator sorte. As cartas que você vai comprar estão ali no começo do round, as cartas de bônus também estão no começo do round, o minigame ali que você faz também depende do que você pegue. A sorte vai estar envolvida apenas quando você vai pegar o quê? A obra de arte. E você consegue mitigar isso quando você vai passar primeiro. Você passou primeiro ali no jogo, você vai pegar aquele tokenzinho, que pode até inclusive fazer você virar o primeiro jogador, e aí você vai pegando mais uma obra de arte. E aí sim você vai conseguir pegar 2, 3, dependendo, escolher aquela que você quer naquele momento. A rejogabilidade do Bruxeles é muito, muito boa. Primeiro porque o tabuleiro de Arte Nouveau, ele é modular. E ainda tem dois lados, um lado mais avançado. Só nesse ponto faz com que as ações, os espaços onde elas vão estar, também mude. Mas um ponto aqui que faz com que o jogo tenha uma rejogabilidade muito bacana é quando você monta para a rodada quais as ações do Arte Nouveau que vai estar ali valendo. Quando você pega aquela carta e você molda, e o primeiro jogador vai escolher qual o espaço que vai estar valendo, cada partida ali vai ser diferente. Pode ser que o jogo fique bastante travado com poucas ações, ou no começo com muitas ações, e aí o jogador precisa se moldar. O Bruxeles é um jogo que eu queria muito, muito mesmo conhecer, e o ano passado eu conheci e me surpreendi demais. Inclusive, é um joguinho aqui que eu preciso fazer novamente o meu top de alocação de trabalhadores, porque ele é um jogo de alocação de trabalhadores, apesar de ter outras mecânicas, porque ele realmente entrou fortíssimo nesse top. Ele estaria no meu top 5 jogos de alocação de trabalhador, talvez ali até com uma medalhinha de prata, não sei, chegaria de ouro, hein? Vou ter que refazer, né? Mas eu quero dizer que esse jogo aqui, gente, vai receber o selo ouro da BGG2. Ele é um jogo excelente. Se você gosta de jogos que tem decisões difíceis a se tomar, planejamento em que no final do jogo você consegue ver todo o seu trabalho sendo recompensado com uma pontuação maravilhosa e cujas mecânicas conseguem trabalhar muito bem juntas, cara, conheça Bruxeles, você vai se apaixonar. É um jogão. Tem muita gente aí que não gosta muito da arte dele. Eu amo a arte do Bruxeles, gosto muito da arte Nouveau, então por isso eu acho o jogo lindíssimo. Mas olha, não incomoda não. O que vai incomodar, infelizmente, talvez seja a questão das cores para quem tem problema daltônico, né? Tem daltonismo, realmente ali atrapalha um pouco. Mas como ele é um jogo que não tem nenhum tipo de informações escondidas, dá para jogar. Então eu recomendo demais selo ouro aqui para Bruxeles 1893. Galera, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Deixa o likezinho nesse vídeo, isso ajuda muito, faz a gente cada vez mais querer fazer vídeo para vocês. Um forte abraço, um beijo do Paladino e a gente se vê logo mais. Fui!